Olá, boa noite. Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Rede TV News. A Justiça decretou a prisão preventiva do homem que agrediu o enteado de apenas 4 anos num condomínio em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. Ele foi flagrado por câmeras de segurança. No sofá da recepção, Vitor Possobon aparece ao lado do enteado. Ele fala com o menino, olha para os lados e dá 2 tapas nele. Em seguida, o sufoca com a mão. Depois se levanta e conversa de novo com o garoto. Não dá para ouvir, mas pelos gestos parece intimidar ainda mais a criança. O menino também foi agredido no elevador. O padrasto tenta sufocá-lo de novo. As gravações foram feitas em fevereiro, mas só agora foram divulgadas. Na época, o porteiro avisou o síndico, que foi até a delegacia e fez a denúncia. Vitor morava no endereço com Jéssica Jordão, com quem tem uma filha de 1 ano. A mãe da criança conta que soube da agressão por um funcionário e levou o menino para morar com o avô. Ela também queria sair do apartamento. Tentei sair diversas vezes com a Maria, mas ele dizia que eu não sairia com ela. Quando eu falava, ele me enforcava a maioria das vezes para eu não falar. Me bateu diversas vezes, era muitas vezes no rosto, na cara. Durante 5 meses foi agredida, ameaçada e humilhada até conseguir fugir em julho. Ele falou que precisava sair, que ia resolver algumas coisas, ele levou a Maria e aí eu fui andando até porque eu não podia usar o carro do condomínio, né? Então eu fui andando e pedi ajuda de um telefone de um estranho. E aí eu liguei para o meu pai para ele poder me ajudar. Vitor Possobon tem um longo histórico policial. Em 2013, ele chegou a ser preso depois de bater na própria mãe durante uma discussão em casa. Além disso, a polícia tem vários registros contra ele. São casos envolvendo lesão corporal, injúria, ameaça e violência psicológica. As vítimas são todas mulheres que já se envolveram com ele. À tarde, a justiça decretou a prisão preventiva de Vitor por agressão e tortura contra o menino. Ele desapareceu com a filha depois que os flagrantes foram divulgados. Jéssica, que não vê a filha há 2 meses, não vê a hora de tê-la de volta. E essa demora e esse pedido de espera que tem que esperar me deixa cada vez mais desesperada. Em nota, a defesa de Vitor Possobon diz que ele sofre de transtornos psiquiátricos e faz tratamento. O advogado também negou que Vitor tenha agredido Jéssica. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, revogou a liminar que suspendia a redução do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. A decisão acaba com a insegurança jurídica em torno do tema e permite a redução do imposto em 35% para vários produtos, menos os fabricados na Zona Franca de Manaus. O Supremo Tribunal Federal realiza a votação virtual neste momento sobre os decretos do presidente Bolsonaro que flexibilizaram o acesso a armas. O repórter Igor Damasceno acompanha a votação e tem as informações ao vivo, direto de Brasília. Boa noite, Igor. Boa noite, Lacombe. Boa noite, Gabriela. Boa noite também a todos que nos acompanham. É isso mesmo. Até o momento, 5 dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal votaram para suspender trechos da regra que facilita a compra e o porte de armas de fogo no país. Os ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes acompanharam o voto do relator do processo, que é o ministro Edson Fachin. As ações aguardavam julgamento desde o ano passado, quando o ministro Nunes Marques pediu vista, ou seja, pediu mais tempo para análise do tema. No entanto, em liminar, o ministro Edson Fachin decidiu dar prosseguimento no processo por causa da proximidade das eleições. Ele argumentou no documento que há um forte risco de violência política e o alto número de armas de fogo em circulação no país não garante necessariamente mais segurança para as pessoas. Os demais ministros da Suprema Corte têm até terça-feira para registrar os votos no plenário virtual. Igor Damasceno de Brasília para o Rede TV News. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirmou que o aumento dos valores do Auxílio Brasil e do Vale Gás em ano eleitoral não desrespeita a Constituição. Aras também defendeu a criação do auxílio combustível para caminhoneiros e taxistas. Segundo o Procurador-Geral, não há irregularidades na emenda constitucional que criou os benefícios, porque ela foi aprovada num contexto de estado de emergência provocado pelo aumento extraordinário e imprevisível dos preços dos combustíveis.
Novos dados do IDEB revelam o impacto da pandemia no ensino básico. O fechamento das escolas atrasou o aprendizado e dificultou a avaliação do desenvolvimento das crianças. É o que a gente vai ver agora com Igor Damasceno. As escolas públicas ficaram fechadas entre janeiro de 2020 e maio de 2021. Foram 178 dias sem aulas presenciais por conta da pandemia de Covid-19. Para não deixar os alunos sem conteúdo, as instituições adotaram o sistema de aula online. No entanto, estudantes que não têm acesso à internet ou computador e celular ficaram prejudicados. Por conta disso, a maioria das redes de ensino implementou uma política de aprovação de todos os estudantes. Esta pedagoga afirma que, com o retorno das aulas presenciais, foi possível perceber que os alunos estavam com dificuldade de aprender determinados conteúdos. A gente percebe lá a deficiência de conceitos. Aí a gente vê a percepção lá da pandemia, como a pandemia afetou. Porque eu preciso de certos pré-requisitos para conseguir afetar esses certos conteúdos. Que o meu aluno lá, por exemplo, lá no 5º ano, não conseguiu ter um bom desempenho. Mas às vezes não é por conta da professora. Tenho certeza que não é por conta da professora. É por conta do contexto que a gente precisou passar. O isolamento social e a estratégia adotada pelas escolas influenciaram o resultado do IDEB. Ele é calculado conforme as taxas de aprovação e as notas da prova do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, com questões de português e matemática. O índice ficou estável, o que pode comprometer o repasse de recursos para investimentos no setor. O governo busca solução. O Ministério da Educação, os estados e os municípios, se antecipando aos possíveis efeitos de distorção dos resultados do IDEB, realizaram articulações junto ao Congresso Nacional para efetuar ajustes nas legislações vigentes e, consequentemente, garantir coerência nos índices que serão utilizados agora para o repasse financeiro aos entes da federação. O levantamento do INEP aponta que de cada 10 alunos de 7 anos, 3 não sabem ler e escrever e 2 não sabem somar ou subtrair. Para mitigar os efeitos da crise sanitária na educação, o Ministério adotou medidas recomendadas por organismos internacionais. Nós fomos buscar o benchmark naqueles países que fizeram a transformação dos seus processos de alfabetização, Portugal sendo o principal parceiro. Nós desenvolvemos, a partir da experiência de Portugal, as novas, digamos assim, capacitações e formações docentes e abordagens pedagógicas para a alfabetização. E depois de todo o material pronto aqui no Brasil, Portugal nos solicitou autorização para utilizar aquele material para a formação dos seus professores alfabetizadores lá em Portugal. A internet está presente em 90% dos domicílios brasileiros e o interesse dos idosos pela rede mundial está crescendo. Os dados foram divulgados pelo IBGE. Aos 79 anos, Dona Ironita está sempre conectada, seja no celular ou no computador. Redes sociais, mensagens, notícias, receitas, até compras ela faz. Tudo sem sair de casa. Eu termino de ajeitar o apartamento, a cozinha, aí sempre vou ver minhas mensagens, vou mandar recado. E é gostoso, eu gosto. Os idosos ainda são os menos conectados com o mundo virtual, mas, de acordo com o IBGE, o grupo com mais de 60 anos foi o que mais aumentou quando o assunto é acesso à internet. De 2019 para 2021, o percentual de idosos que usam a internet aumentou de 44% para 57%. Os números fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, a PNAD contínua. O levantamento mostrou que, nesse período, houve aumento de 6% no número de domicílios com internet. São 184 milhões de pessoas com mais de 10 anos conectadas. Acho que se eu ficasse em casa sem nada para fazer, sem internet, eu ia enlouquecer, assim, não ia ter o que fazer. Não dá para viver, né? Hoje em dia, para a gente chegar a qualquer lugar, para se localizar, dependendo das coisas, precisa da internet. Mas acredite, ainda há quem não tenha interesse na internet. Esse é um dos principais motivos apresentados entre os mais de 28 milhões de pessoas que não usam o serviço no Brasil. Para 20%, a internet ainda é cara.
Na palma da mão, o telefone celular é o principal meio de acesso. Já os PCs e os tablets vêm sendo deixados de lado. A gente observou também que, pela primeira vez, a conexão de banda larga fixa superou a conexão de banda larga móvel. É importante a gente lembrar que o ano de 2021 foi um ano de pandemia, portanto, é possível que tenha havido alguma influência, né, do afastamento social, né, na utilização da internet de banda fixa. O Tribunal de Contas da União também vai inspecionar durante as eleições cerca de 4.000 urnas eletrônicas. Técnicos do órgão vão comparar de forma aleatória os boletins impressos nas urnas com os resultados que vão ser disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral. O objetivo da parceria entre os dois tribunais é evitar possíveis fraudes. A rodada de opinião faz uma análise da campanha eleitoral na semana que está terminando. As pesquisas apontam que o segundo turno é o cenário mais provável. Há pouco mais de 2 semanas da eleição, as peças se movem pouco. Lula continua favorito e Bolsonaro não teve crescimento significativo. A última cartada da campanha era arrastar multidões para as ruas no 7 de setembro e, com isso, gerar uma onda positiva para o presidente. Mas as pesquisas desta semana deixam claro que o plano foi frustrado. A rejeição de Bolsonaro continua nas alturas, a avaliação do governo parou de melhorar e as intenções de voto não aumentaram. No Nordeste, a vantagem de Lula é avassaladora e ele ainda lidera no Sudeste. Assessores de campanha do presidente me disseram hoje que a tática permanece a mesma, bater em Lula e no PT para aumentar a rejeição. E apostam na viagem de Bolsonaro a Londres e Nova York como forma de mostrar que ele não está isolado. Já Lula vai correr atrás do voto útil na esperança de liquidar a disputa em 2 de outubro. A partir de agora, são 15 dias decisivos até o primeiro turno. E uma coisa parece bem clara. A campanha do presidente Jair Bolsonaro ganhou uma injeção de ânimo com o apoio das ruas. Também conseguiu achar o tom no rádio e na TV, explorando o ponto fraco do PT, a corrupção. Era um tempo em que os governos do Brasil eram lembrados assim. Foi na época do mensalão, foi durante o petrolão e por aí vai. Já Lula voltou a fazer comícios. Não aparece em praça pública, mas fala para o eleitorado de esquerda do alto de um palanque. E aí, qual tem sido o problema? O microfone à mão. A cada discurso, um incêndio para os apoiadores apagar. Se ele continuar assim, até os institutos de pesquisa vão desistir dele. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, foi eleito para o cargo de ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral. Ele vai assumir uma das 3 vagas destinadas ao STF, que foi aberta com a posse da ministra Carmen Lúcia como titular no TSE. As outras 2 vagas estão ocupadas pelos ministros Nunes Marques e André Mendonça. Vamos ver como foi o dia dos candidatos à presidência. Jair Bolsonaro, do PL, passou o dia no Paraná. O candidato à reeleição foi recebido por apoiadores no aeroporto de Ponta Grossa. De lá, seguiu de moto até Prudentópolis. Depois de cumprimentar e tirar fotos com eleitores, Bolsonaro discursou em frente à Catedral Ucraniana. Hoje, podemos dizer que temos um presidente da República que acredita em Deus. Que respeita a família brasileira e o presidente que deve lealdade ao seu povo. O presidente também encontrou autoridades de Londrina e participou de uma motociata até o Parque de Exposições da cidade, onde logo mais está prevista a realização de um comício. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, conversou com jornalistas em Porto Alegre. O ex-presidente voltou a destacar a criação de novos ministérios. Nós vamos criar o Ministério da Segurança Pública, Tasso Genro, para que a gente possa, de uma vez por todas, enfrentar o crime organizado, para que a gente possa enfrentar o tráfico de droga em quase 17 milhões de fronteiras secas que nós temos nesse país. O candidato também participou do ato Todos Juntos pelo Rio Grande do Sul. Ciro Gomes, do PDT, fez campanha na Paraíba, no Pará e no Amapá. O pedetista participou de atos políticos em Campina Grande, Belém e em Macapá. O candidato prometeu reduzir a carga tributária dos mais pobres para diminuir a inadimplência e melhorar a qualidade de vida da população. 42 anos de luta, prefeito, Fortaleza, governador, eu fui ministro que ajudei a fazer o real, eu sei combater a inflação,
só nunca me deram foi uma oportunidade de servir essa grande nação como senhor presidente. Simone Tebet, do MDB, começou o dia no Nordeste. A candidata andou pelas ruas, tirou fotos com apoiadores e visitou um mercado no centro histórico de São Luís, no Maranhão. Tebet destacou que está dialogando com os eleitores para ter a chance de chegar ao segundo turno. Nós temos as propostas, nós temos as melhores propostas, nós sabemos como fazer e como resolver o problema das pessoas. Depois, a senadora conheceu uma feira de Taguatinga, no Distrito Federal. Soraya Tronic, do União Brasil, deu entrevista e participou do ciclo de debates organizado pelo Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Em seguida, visitou a feira de soluções do mercado de hospitalidade na capital paulista e falou sobre um dos benefícios da proposta de Imposto Único Federal. Nós iremos isentar as pessoas, inclusive, da contribuição previdenciária, o tal do INSS, que é muito oneroso, é de 7% a 14% para o trabalhador e 20% na folha de pagamento. Patrick Elman, do PTB, fez campanha na Bahia. Acompanhado do candidato a vice, Pastor Gamonal, o presidenciável mostrou a dificuldade da população que depende de transporte para as ilhas do estado. Também visitou comunidades locais e a Ilha de Maré, onde mora. Agora à noite, participou de um encontro com pessoas deficientes. Vera Lúcia, do PSTU, fez uma caminhada em Brasília. Depois recebeu uma carta do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior aos presidenciáveis. A candidata também participou de um encontro com representantes da Associação dos Delegados da Polícia Federal. Felipe Dávila, do Novo, visitou uma ONG e uma empresa de Uberlândia, Minas Gerais. Também se reuniu com empresários e esteve no comitê do partido. Léo Péricles, do Unidade Popular, visitou a Bienal do Mercosul, em Porto Alegre, e participou de um ato na capital gaúcha. Sofia Manzano, do PCB, deu entrevistas, participou de sessão solene na Assembleia Legislativa da Bahia e teve uma reunião no Sindicato dos Jornalistas do Estado. A candidata também participou de atividades culturais e de uma live. E José Maria Emael, do Democracia Cristã, fez uma caminhada em Santo André, no ABC Paulista. O suspeito do ataque à sede da produtora Porta dos Fundos, Eduardo Fauzi, deixou o presídio de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Os advogados dele pediram a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo, já que as testemunhas que seriam ouvidas pelo Ministério Público não compareceram. Ontem, a Justiça acatou o pedido e concedeu o alvará de soltura. Fauzi é suspeito de fazer parte do grupo que jogou coquetéis Molotov na fachada da produtora em 2019. Foi enterrado o corpo do vencedor da Mega Sena, assassinado no interior de São Paulo. A Polícia Civil diz que a morte tem a ver com o prêmio recebido pela vítima. O repórter Guilherme Lopes tem as informações. A Polícia Civil já ouviu 8 testemunhas desde o registro do crime. A delegada responsável pelo caso informou que já solicitou à Justiça as quebras dos sigilos telefônico e bancário da vítima. Em entrevista coletiva, ela disse hoje que já há suspeitos de cometer o crime, mas para não prejudicar as investigações, essas informações serão mantidas em sigilo. Até o momento, nenhuma hipótese é descartada, nem a de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, homicídio ou vingança. Jonas Lucas Alves Dias, de 55 anos, saiu de casa em Hortolândia na terça-feira para fazer uma caminhada como era rotina e não voltou. Durante o tempo em que ele esteve desaparecido, os criminosos tentaram sacar 3 milhões de reais da conta bancária dele. Porém, conseguiram apenas 18 mil por transferências bancárias. O corpo dele foi encontrado na quarta-feira com diversos ferimentos no rosto em uma rodovia. O velório e enterro foram feitos hoje em Sumaré. Jonas foi ganhador de um sorteio da Mega Sena em 2020, faturando quase 50 milhões de reais. Ele morava com os irmãos, não tinha esposa e nem filhos. Segundo os amigos, ele levava uma vida simples, mesmo após o prêmio milionário. De Piracicaba, no interior de São Paulo, Guilherme Lopes para o Rede TV News. A gente fala agora do caso dos cães que morreram em vários estados do Brasil depois de ingerir um petisco. A empresa que forneceu a matéria-prima contaminada para a fabricante é acusada de tentativa de fraude. Ela teria solicitado a adulteração de laudos para encobrir a comercialização de um produto impróprio para a produção de alimentos. A empresa Tecnoclean Industrial, com sede em Contagem, na Grande BH, é investigada após ter vendido o aditivo propileno glicol para a Bassar Pet Food, produtora de petiscos. O propileno glicol é utilizado pela indústria alimentícia para garantir a umidade dos produtos.
Mas, segundo o Ministério da Agricultura, em alguns lotes foi detectada a presença de monoetileno glicol, substância tóxica que pode levar à morte. A polícia agora investiga se a Tecnoclean teria solicitado um laudo forjado para uma empresa do interior de São Paulo que comercializa o propileno glicol. Segundo a A&D Química, o aditivo vendido para a empresa mineira não poderia ser utilizado na fabricação de alimentos. A denúncia foi confirmada pelo marido da proprietária da A&D Química, que se identificou como Júlio numa conversa por telefone. Foi vendido como propileno glicol e não como propileno glicol USP, e que ela pediu, ela me induziu, todos os laudos enviados para ela foi como propileno glicol, e no último dia ela fez isso daí. Segundo este especialista, o propileno glicol USP tem a garantia de ser 100% puro. Quando nós falamos em padrão USP, trata-se de que um laboratório específico realizou a análise e ele confere essa confiabilidade de que o produto não seja tóxico. Em nota, a Tecnoclean disse que a falha deve ser procurada entre o importador, a A&D Química, e o fabricante, no caso dos petiscos, a Bassar. Já a A&D Química afirmou que é revendedora e não fabricante de propileno glicol, mas não informou o nome da empresa da qual comprou o estoque negociado com a Tecnoclean e que depois foi repassado à fabricante de petiscos. A importadora ressaltou ainda que seus produtos são destinados exclusivamente à fabricação de itens para higiene e limpeza. Com a dúvida de quais produtos podem estar contaminados, diversas marcas iniciaram a retirada dos estoques das lojas. Pelo menos 11 rótulos de petiscos para cachorro começaram a ser recolhidos no Brasil. Franklin é protetor de animais e, para evitar a contaminação de mais de 50 cães, passou a produzir petiscos naturais. Eu recolhi todas esses petiscos que têm a composição do propileno glicol por precaução, uma vez que houve essa contaminação. Até agora, mais de 50 cães morreram em todo o país após o consumo de petiscos com suspeita de contaminação. A Carolina perdeu a OA há poucos dias. A cadela não resistiu a uma insuficiência renal provocada pela intoxicação. O pior já aconteceu. Dado os casos que estão surgindo, eu acho que a investigação ela tem que continuar, porque outros produtos podem estar contaminados. Saiu um novo levantamento sobre a corrida presidencial. A pesquisa Modal Mais Futura mostra o presidente Jair Bolsonaro à frente do ex-presidente Lula. Na pesquisa estimulada para primeiro turno, o presidente Jair Bolsonaro, do PL, aparece com 41,9% das intenções de voto e o ex-presidente Lula com 36,9%. Ciro Gomes, do PDT, está em terceiro com 7%. Simone Tebet, do MDB, ficou com 6,4%. Em seguida, vem Soraya Tronic, do União Brasil, com 0,5%. Felipe Dávila, do Novo, aparece com 0,4%, seguido de Vera Lúcia, do PSTU, que tem 0,2%. Sofia Manzano, do PCB, foi a escolha de 0,1% dos entrevistados. Leonardo Péricles, do Unidade Popular, e Eimael, do Democracia Cristã, não pontuaram. Não souberam responder, não responderam e indecisos representaram 3,2%. Brancos e nulos, 3,3%. Na simulação de um segundo turno, Bolsonaro também lidera com 46,4%. O ex-presidente Lula tem 44,5%. Neste cenário de segundo turno, ambos estão empatados tecnicamente dentro da margem de erro. Não souberam responder, não responderam e indecisos representaram 1,6%. Brancos e nulos, 7,5%. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre os dias 12 e 14 de setembro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. A 8ª temporada da Liga Brasileira de Free Fire está pegando fogo, viu? O desempenho de uma das equipes favoritas ao título melhora a cada semana. Estamos falando da TSM FTX. O time deixou claro que está vindo com tudo em busca do tão desejado troféu da Liga.
Só na última semana, a equipe conquistou 2 buiás, somou 118 pontos e chegou aos 536 no total, assumindo a vice-liderança da tabela. Com isso, a Cade, que teve um desempenho apagado, caiu para o 3º lugar. O Fluxo segue sendo o líder da temporada com 569 pontos. Na parte de baixo, a Hammer teve o pior desempenho da semana, somou 33 pontos e está na lanterna com 268. Amanhã, a partir da 1h, você acompanha aqui na tela da Rede TV a abertura da 19ª rodada da Liga Brasileira de Free Fire. Não perca! Imperdível. E olha, se você quiser rever esta edição do Rede TV News, inscreva-se agora no canal da Rede TV lá no YouTube. Você pode assistir na íntegra todos os nossos programas, reportagens, então corre lá, é só acessar youtube.com/Notícias Rede TV. E o Rede TV News termina aqui. Boa noite para você, bom fim de semana. Uma ótima noite para você, a gente se vê amanhã aqui no Rede TV News. Até lá. Tchau, tchau.